Pessoal, há uma história bastante interessante sobre Alexandre o Grande. Alguns devem conhecer um pouquinho da história de Alexandre o Grande, aquele conquistador que, com pouco menos de 35 anos de idade, ali no século IV a.C., havia conquistado um dos maiores impérios já vistos ali no contexto greco-romano. Alexandre era conhecido pela ferocidade e voracidade em batalha. Aqueles que assistiram o filme Alexandre, já faz um pouquinho de tempo, viram o desejo sanguinário de Alexandre. Era um homem destemido, era um homem muito capacitado na batalha. E o exército de Alexandre normalmente seguia a mesma linha de Alexandre, especialmente seus generais. Eram homens destemidos, homens extremamente habilidosos, capazes de conduzirem outros homens na batalha. Mas conta a história que certa vez um dos seus soldados, no meio da batalha, foi encontrado por outros soldados escondido numa caverna. Ele estava lá todo amedrontado por causa do calor da batalha, da iminência de talvez uma morte, e ele é pego ali pelos seus colegas e levado até Alexandre por causa do temor da morte. E diz a história que Alexandre pergunta para aquele soldado qual era o nome dele, e o soldado responde: Alexandre, Senhor. E Alexandre insiste na pergunta: qual é o teu nome, soldado? Alexandre, Senhor. E Alexandre o Grande diz: ou você muda de nome, ou você muda de atitude. Porque na mente de Alexandre, alguém com o mesmo nome que ele, com aquela postura amedrontada na batalha, era simplesmente incompatível. Não tinha nada a ver, não fazia sentido. E é interessante como nomes caracterizam pessoas. Eu sei que na nossa cultura brasileira, na cultura ocidental, nomes não têm tantos significados. Nomes não têm tanto a comunicar a respeito do caráter, do jeito ou de alguma habilidade. Mas na antiguidade, nomes eram dados em função de alguma característica, alguma situação da vida daquela nova criança. Isso era no tempo bíblico. Tanto é que quando nós chegamos no livro de Atos, quando o cristianismo começa a crescer e se distanciar do judaísmo, um grupo de pessoas, vendo aquele novo tipo de gente, aquele novo estilo de vida, olhando para aquelas pessoas que diziam viver pelo caminho, diziam adorar um tal Cristo, são chamados do quê? Cristãos. No começo, um termo pejorativo, na verdade era quase que um xingamento, porque traduzindo literalmente quer dizer cristinho. Tá? Olha, você fica falando tanto desse Cristo que na verdade você se parece com ele. E aquele grupo entendeu que ao invés de ser um termo pejorativo, um xingamento, era na verdade uma virtude. Porque é exatamente por isso que nós queremos ser conhecidos. É exatamente isso que queremos que nos identifique, pequenos imitadores de Cristo. Pessoas olhando para nós e vendo em nós atitudes, pensamentos, comportamentos, mentalidade semelhantes à de Cristo Jesus. Mas é interessante que, à medida que o tempo foi passando, aqueles primeiros cristãos também não conseguiram manter ou levar tão a sério essa semelhança com Cristo. Tanto é que Paulo escreve Efésios, e no capítulo 4 relembra, ou na verdade clama, aqueles cristãos uma postura digna, compatível, coerente com o cristianismo deles. Efésios capítulo 4, verso 1. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Interessante que a expressão rogo-vos é quase que um clamor, é uma petição solene. Às vezes a gente assiste filmes ou séries de tribunais. É quando o juiz pede silêncio para toda
todo júri, todo auditório, porque ele tem um pronunciamento solene ou algo extremamente importante a dizer após aquela petição. É como se Paulo tivesse pedido para todos permanecerem quietos, em silêncio, atenciosos, porque o que ele vai dizer é fundamental para a vida das pessoas. É interessante que na carta toda de Efésios, do capítulo 1 ao capítulo 6, esse verso 1 do capítulo 4 é como que um verso que faz uma ligação entre todo o fundamento teológico do capítulo 1 ao 3 e todas as implicações práticas do capítulo 4 ao 6. Basicamente o seguinte: tendo em vista que Deus te escolheu, Deus te predestinou, Deus te adotou, Deus já te deu todos os recursos espirituais, Deus já te fez igreja, tendo em vista tudo isso, o que é que Deus quer de você agora? Quais seriam atitudes compatíveis, atitudes coerentes, de tal forma pessoas conhecerem a teologia e verem essa teologia sendo posta em prática na vida de vocês. Por isso eu rogo a vocês que andem de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. A palavra vocação, ela é normalmente mal entendida nos nossos dias. Porque para muitos, vocação diz respeito a um chamado ministerial dentro da igreja. Não é isso que a Bíblia quer dizer por vocação. Vocação não é pastoral, vocação não é missionária. Não quero me estender muito, depois eu posso disponibilizar um áudio para vocês, meu, a esse respeito, mas vocação e chamado não dizem respeito a pastor. Não dizem respeito a missionário. A Bíblia não fala de uma vocação pastoral. A Bíblia não fala de um chamado missionário. Porque os termos vocação e chamado, eles são basicamente sinônimos e eles se aplicam a absolutamente todos os cristãos. Porque esses termos não dizem respeito àquilo que fazemos na igreja, mas ao pertencermos a Jesus. Então, nesse sentido, todos somos chamados. Todos somos vocacionados. Em termos de salvação, em termos de redenção, não existe distinção das pessoas que compõem a igreja. Eu também pastorei uma igreja. Isso não me torna maior ou melhor ou diferente das pessoas do restante da igreja. Sim, eu tenho uma função ministerial diferente na igreja. Deus me capacitou com um dom distinto dos outros, mas a minha vocação é a mesma dos outros. Chamado para estar em Cristo e viver de modo digno de Cristo. O problema, galera, é que infelizmente, até por causa da herança católica que nós temos, aquela distinção entre a autoridade eclesiástica e todo o restante do povo. O chamado clero, que é a autoridade, a liderança, e o laico, que é o povo, o povão. Como se a autoridade fosse mais especial para Deus. Como se a autoridade fosse chamada por Deus e todos os outros vivem o quê? A sua vida secular. Já ouviu isso? Vida secular. Como se aqueles que vivem na igreja, em termos de trabalho, em termos de ministério, esses são os chamados por Deus e os outros estão na vida secular. Galera, esqueça essa ideia, isso não é bíblico. Porque todos nós somos chamados, a sequência do capítulo 4, eu não lerei, chamados pelo Espírito Santo da morte, das trevas, para o reino da luz do Filho de Deus, Cristo Jesus. Chamado é quase que uma conclamação para sair de um local e ir para o outro. Então, se você é salvo em Jesus, se você já está em Cristo, você já experimentou esse chamado. Ou seja, já houve um dia na sua história de vida em que Deus te livrou da morte eterna e te deu a vida eterna. Você já foi chamado das trevas para a luz. Você já está numa nova condição, numa nova realidade. A sequência do capítulo 4 dirá o seguinte: todos temos um chamado, todos temos uma vocação, mas em termos ministeriais, nós temos funções distintas.
dons distintos. A uns Deus capacita com o pastoreio, outros Deus capacita com o ensino, outros Deus capacita com o evangelismo, aí Romanos capítulo 12 com a presidência, 1 Pedro 4 com o serviço ou com o ministério mais geral. Deus capacita pessoas diferentes com dons diferentes, não com chamados distintos. Entenderam? Então, quando você está lá na sua faculdade, quando você está lá na empresa que você trabalha, quando você está no seu colégio, quando você está entre os seus amigos, não importa onde você esteja, você está lá com um chamado cristão, como alguém que foi chamado por Deus para viver Jesus. Então eu diria que um primeiro desafio para nós é não distinguir o tipo de cristão que nós temos na igreja. Os chamados para o ministério e os demais. Não. Dons são distintos, o chamado é o mesmo. Você pode não exercer o ministério pastoral, ou missionário, ou educacional, seja o que for. Nem por isso você deixa de ser chamado. Ok? E não é porque eu estou querendo ficar bem com todo mundo aqui não, tá? É porque esse é o significado da terminologia bíblica. Em nenhuma das ocorrências dos termos chamados ou vocacionados aplica-se ao pastoreio. Quando fala sobre pastoreio, usa-se a expressão dom. Porque todos nós somos chamados. Então esse é o primeiro desafio. Segundo desafio é a gente quebrar da nossa mente aquela ideia de mundo secular ou vida secular. Eu lembro uma vez conversando com um jovem da igreja, ele veio compartilhar algumas dificuldades, algumas tensões que ele enfrentava no ambiente de trabalho. Depois de ter falado algumas coisas, aconselhado algumas ideias ali para ele, ele diz o seguinte: Helder, você tem que entender o seguinte, para você isso é fácil, porque você vive para Deus. Pastorei a igreja. Para mim, que vivo no mundo, isso é mais difícil. Eu falei, querido, se você não vive para Deus, você vive para quem? Se no lugar onde você está, no seu trabalho, você não vive para Deus, então você vive para quê? Só para ganhar seu dinheiro? Vive só para dar lucro para a sua empresa? Vive só para ter o seu sustento no final, no começo do mês, para poder torrar sua grana com viagens, com coisas, com roupas? Então, se você não vive lá para Deus, você vive para quem? Então, galera, a gente tem que parar com essa mentalidade de que o que importa para Deus é da porta para cá da igreja. Porque aqui Deus está, aqui nós nos encontramos com Deus, aqui Deus fala, aqui nós fazemos as coisas para Deus. E lá fora da igreja, a gente segue o mundão selvagem. Entendeu? A gente vai correr atrás do dinheiro, a gente vai correr atrás do sucesso, a gente vai correr atrás do diploma, porque lá fora é um ambiente no qual Deus não governa, no qual Deus não domina. Cara, esqueça isso. Efésios vai dizer, especialmente aqui no capítulo 4, que dele é tudo, ele age por meio de todos e todos são para ele. Não existe, estou agora citando Abraham Kuyper, ministro holandês do início do século XX, um crente muito sério com Deus, muito sério, que disse o seguinte: não existe 1 centímetro quadrado da realidade humana que Cristo não reclame para si, é meu. O teu trabalho não é teu, a tua escola não é tua. O mundo, a realidade que você vive fora das quatro paredes da igreja não é simplesmente um ambiente que você curte para você mesmo ou para te dar dinheiro no mundo dos homens, porque o reino de Deus ficou lá dentro da igreja. Não, não existe 1 centímetro da experiência, da realidade humana que Cristo não exerça a sua autoridade. Ou você acha que Deus simplesmente te permitiu passar numa faculdade porque Ele não tinha algo melhor para você? Galera, Deus é mais criativo do que isso. Sabe o que eu acho interessante? Especialmente a galera que está nesse período de Enem, faculdade, clama a Deus horrores para que passe. E passa e entende que foi graça de Deus, para depois de 6 meses começar a fazer as coisas do seu próprio jeito. Onde é que está aquele Deus que te permitiu passar? Ele ficou do vestibular para trás?
Por que ele não caminha contigo na sequência? Na verdade, não é ele que não caminha contigo. É nós que achamos que aquela é uma experiência estritamente humana, diz respeito à nossa competência intelectual, afinal de contas eu estudo e passo. Eu me dedico e consigo. Olha de novo a mentalidade meritocrata ou baseada nos próprios esforços do nosso mundo. Galera, não existe circunstância, situação, oportunidade da vida que não precise ser vista sob a ótica de um todo de Deus. Gosto muito de uma perspectiva de cristãos reformados puritanos, ali do século XVI para o século XVII, que diziam o seguinte: coram Deo. Coram Deo quer dizer a vida diante da face de Deus. De que não existe situação, circunstância, oportunidade, um momento da vida que não deva ser vivida diante da face de Deus. Isso quer dizer, quando você presta um relatório, você o presta antes de ser para o seu chefe, você o presta com excelência ao Deus que você tem. Eu vou segurar um pouquinho esse assunto, porque eu voltarei a ele amanhã pela manhã. Eu só quero introduzi-lo hoje. A vida diante da face de Deus. Então, quando Paulo fala do modo digno da vossa vocação, ele não está falando que vocês vivam como bons crentes na igreja, ou de que os pastores devam ser os melhores pastores da igreja, e que todos os outros do mundo secular podem viver o mundo secular do jeito que bem entendem. Galera, viver do modo digno da vocação quer dizer viver de modo compatível com o nome que pesa sobre nós. Se somos cristãos, somos identificados pelo cristianismo, é pressuposto de que as nossas atitudes, os nossos relacionamentos, o nosso comportamento, a maneira como fazemos ou deixamos de fazer as coisas, sejam necessariamente governadas pelo nosso cristianismo. Há um mês atrás, conversava com uma advogada que estava enfrentando uma crise muito forte, jovem, devia ter 24, 25 anos, na verdade estudante, era ainda estudante, mas que já estava tendo que ir para o fórum, fazer estágio e tudo mais, lidando com petições, preparando papelada para juiz e tudo mais. E ela estava enfrentando uma crise com respeito à ideologia de gênero. Como é que ela se posicionava no fórum quando ela tinha que lidar com a papelada de gente que queria processar e por aí vai. E a pergunta que ela me fez foi a seguinte: Elder, eu devo dar a minha opinião como advogada ou eu dou a minha opinião como cristã? Falei, querida, se há diferença entre essas duas, você não entendeu o seu cristianismo e você não entendeu a sua profissão. Porque se há uma incoerência entre a tua opinião como advogada em relação ao cristianismo que você adotou sobre a sua vida, você não entendeu a tua vocação. Eu fiz com ela basicamente o que eu estou fazendo com vocês. Vamos voltar e entender quem nós somos em Cristo. E que áreas esse cristianismo afeta das nossas vidas. Depois ali de quase uns 40 minutos de conversa, ela entendeu. Que nós fomos chamados para estar em Jesus. E que as nossas funções no mundo devem necessariamente acompanhar esse nosso chamado cristão. Você não é um universitário cristão, tá bom? Você não é um engenheiro cristão. Você não é uma pedagoga, um pedagogo cristão. Você é um cristão pedagogo. Você é um cristão universitário. Você é um cristão engenheiro. Você é um cristão pastor. Você é um cristão 3 pontinhos. Porque o que nos qualifica diante de Deus não é a função que ocupamos no mundo, mas a identidade que temos em Jesus. É isso que nos identifica diante dele. Sabe por quê? Se um dia eu deixar de ser pastor, ou se um dia eu deixar de ser diretor de um seminário, nem por isso eu deixei de ter o meu valor em Cristo, nem por isso eu deixei de ser alguém em Jesus. O problema, galera, é que a gente inverte a ordem das coisas. Porque nós achamos que Jesus ou Deus devem ser aproveitados, devem ser estudados e vividos dentro de 4 paredes. Esqueça isso. Viver de modo digno do chamado, ou como Paulo vai dizer lá em Filipenses capítulo 1, aliás, Filipenses,
Efésios e Colossenses são 3 cartas com conteúdos extremamente parecidos. Extremamente. Onde alguns dos termos usados aqui em Efésios aparecem nessas outras 2 cartas. Lá em Filipenses 1, Paulo vai dizer viver de modo digno do Evangelho. É quando, galera, o Evangelho em que eu acredito, o Evangelho que entrou na minha vida, o cristianismo que me transformou, me leve de tal forma a ter um comportamento diante de pessoas que muito antes de atenderem a minha vontade, muito antes de atenderem os meus propósitos de vida, atendem às vontades, os propósitos, os valores de Cristo. Aliás, a palavra que Paulo usa aqui, digno, é a palavra axios, de onde vem uma das doutrinas da filosofia chamada axiologia, a doutrina dos valores morais, dos valores éticos, dos princípios norteadores de vida. Chamaríamos de uma cosmovisão. O que é cosmovisão? É a maneira pela qual você lê, interpreta e enxerga o mundo à sua volta. Você tem uma cosmovisão, mesmo sem ter parado para pensar nela. Todas as pessoas têm. Por que você não mata? Por que você não rouba? Por que você não desrespeita? Por que você não usa o seu colega de trabalho como um trampolim para o seu sucesso? Por que você fala a verdade, mesmo que isso te custe algo? Por que você não põe o seu nome, ou não deveria pôr o seu nome num trabalho que você não fez? Você entendeu? Todos aqueles conflitos e confrontos de ações que nós diariamente enfrentamos, por que você faz o que faz? Sem você saber, os seus valores estão por detrás disso. Isso é sua cosmovisão. E quando Paulo fala de modo digno, viver de modo digno é de modo que os valores do teu chamado em Cristo sejam manifestos. Agora, galera, eu sei que nós estamos numa cristandade evangélica brasileira altamente incoerente. Altamente incoerente. Todos nós já nos decepcionamos aqui com outros cristãos, não é verdade? Todos nós já vimos pessoas que deveriam ter atitudes corretas, mas têm as piores atitudes, vivendo incoerentemente em relação ao Evangelho. Mas isso é um erro delas, que não deve justificar os nossos erros. Porque o parâmetro não é a conduta da outra pessoa, mas o parâmetro é o quê? O chamado em Cristo, ou o Evangelho. Você não faz as coisas porque você gosta ou desgosta. Você faz as coisas porque elas são certas em Cristo. Também não vou expor muito, porque hoje à tarde a gente tem uma rápida palestra aí sobre cristianismo e pós-modernidade, e eu quero lidar com o relativismo pós-moderno. Então, algumas das coisas que eu poderia preencher aqui, eu quero deixar para hoje à tarde. Mas esse é um problema, a gente relativiza, a gente barganha, a gente negocia, nós seguimos a ética situacional, o que é melhor nesse momento, o que é mais agradável, mesmo que não seja tão certo, mesmo que desprestigie o Cristo a quem eu digo servir. Então, quando Paulo fala, vivam de modo digno da vossa vocação, entendam bem quem vocês são em Jesus, o que Jesus fez por vocês, e então tomem atitudes compatíveis. Que atitudes são essas? Volte para o capítulo 2, verso 10. Capítulo 2, verso 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Existem alguns indícios aqui nesse verso que nos dizem que atitudes ou que valores dignos são esses. Primeiramente, criados em Cristo Jesus. Sabe qual é o grande projeto de Deus para nós? No capítulo 1, Paulo fala sobre predestinação. Deixa eu explicar rapidinho o que é predestinação. Predestinação está ligada à eleição? Está, mas não são termos sinônimos. Das 6 ocorrências da palavra predestinação no Novo Testamento, 4 delas apontam para um objetivo final de Deus nos tornar semelhantes a Cristo. Preste atenção, predestinar, ou destinar de antemão. Antes que algo tivesse acontecido, antes que o fim tivesse chegado, Deus já disse qual seria o fim de todas as coisas.
Se você está anotando, pode anotar, senão está sendo filmado, depois você assiste de novo. Que projeto final é esse de Deus? Que de antemão Ele preparou. Romanos 8, 29. Deus, de antemão, nos predestinou para sermos conforme Cristo. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de Cristo. 2 Coríntios 3,18. Somos transformados de glória em glória na própria imagem de Cristo. Sabe por quê? 1 João 3,2. Quando Cristo se manifestar, isso quer dizer o final dos tempos, lá na frente, no fim de todas as coisas, nós o veremos como Ele é e nós seremos feitos à sua semelhança. Sabe qual é o grande projeto de Deus para nós? Nos tornar semelhantes ao seu Filho. Não é te dar uma conta bancária cheia de dinheiro. Não é te dar um passaporte com um monte de carimbo de países que você deseja conhecer. Não é te dar um currículo, tipo aqueles caras de revistas, Você S.A., Exame. Um currículo de dar inveja. O cara tem 35 anos de idade e as experiências que ele já teve na vida, talvez eu não tenha com 60 anos de idade. Não é engordar ou não é aumentar o teu currículo. Não é te dar 100 artigos publicados em revistas acadêmicas. Não é te dar 10 diplomas para você pregar na parede. Não é te dar uma casa num baita de um condomínio e por aí vai. Esse não é o projeto de Deus para você. O projeto de Deus é te tornar semelhante a Cristo. Para isso Ele te predestinou. Para isso Ele nos predestinou. Então, viver de modo digno com aquilo que Deus já está planejando ou intencionando para nós em Cristo. Galera, o pecado, como eu já falei no sábado à noite, o pecado é sedutor, o pecado é interessante, o pecado ele é gostoso, o pecado ele é agradável, porque se ele não fosse, ninguém desejaria cometer, não desejaria. Mas quando nós avaliamos o hoje, à luz do grande projeto de Deus, de nos tornar semelhantes a Cristo, os prazeres do pecado não são interessantes. Gosto muito de Hebreus 11, 24 e 25, quando o autor de Hebreus fala sobre Moisés, o qual, em troca de uma glória superior, não levou em conta os prazeres transitórios do pecado. Olha que frase! Prazeres transitórios do pecado. Dá prazer, galera. Dá satisfação. Transitórios. Mas a nossa vocação, o nosso chamado, nos dá um prazer eterno. Nos dá uma glória eterna. E nós somos chamados a viver de modo digno hoje. Digno com o quê? Com aqueles valores, aquela axiologia eterna. Somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus, para a prática das boas obras. Já citei alguns textos bíblicos nesse final de semana que falam sobre essas boas obras. Jesus fala para os seus discípulos: assim brilhe a vossa luz, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. É interessante que Paulo pega a mesma ideia em Filipenses 2 e diz, no verso 14 e 15, fazei tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual, e aí retraduzindo aqui conforme a gramática grega, na qual Deus vos colocou como luzeiros no universo. Cara, Deus sabe direitinho porque Ele te pôs onde Ele pôs. Não foi tua simples competência de te colocar. Não foi. Porque Ele quer que lá você brilhe as boas obras de Cristo, para que pessoas percebam a sua diferença de vida. Isso é viver de modo digno. Interessante que Paulo fala no meio de uma geração pervertida e corrupta. Tá podre, cara. O mundo tá podre. Vai ficar cada vez pior. Não acredite que o mundo vai melhorar. Basta ler a Bíblia e você verá que ele vai piorar. Não vai melhorar. E isso é engano. Porque o mundo jaz no maligno. E é nesse mundo perverso, é nesse mundo podre, lá no meio dos teus amigos, que tem valores totalmente deturpados,
totalmente zoados, e cada vez piores, que você resplandece à luz de Cristo. Isso é viver de modo digno. Isso é viver de modo digno. Quando você não se amolda, quando você não negocia os seus valores, quando você não barganha a sua ética. Lembra do cristianismo on demand, estilo Netflix e Spotify? Você começa a assistir uma série, se você não gostou, você faz o quê? Você abandona, você vai para outra. É assim que pessoas fazem no cristianismo. Começa até a praticar algumas coisas, mas perdeu o interesse, simplesmente abandona. Não curte, porque acha que está com o controle da própria vida nas mãos. Vivam de modo digno da vossa vocação. Que vocação é essa? A cruz de Cristo. Galera, nós somos o povo da cruz. Foi uma situação muito trágica, mas ao mesmo tempo comovente e bonita, aquela de cristãos, se não me engano, coptas, egípcios, que foram mortos pelo Estado Islâmico numa praia, e eles vestidos de alaranjado, e eles foram chamados do quê? O povo da cruz. Essa é a nossa vocação, a cruz. Por isso que Jesus fala em Mateus 16, tome a sua cruz e siga-me. Por isso que Paulo vai falar em Gálatas 6,14, estou crucificado com Cristo, de tal forma que eu morri para o mundo e o mundo morreu para mim. Galera, essa é a nossa vocação, a cruz. A cruz que traz profundas implicações vivenciais no nosso dia a dia. Quando essa cruz determina os meus valores, essa cruz determina as minhas escolhas, essa cruz determina os meus relacionamentos. Talvez o desafio de alguns aqui seja abandonar relacionamentos quando voltar para o colégio, quando voltar para o ambiente de trabalho. Abandonar algumas rodinhas, alguns tipos de piada, alguns sites que acessa, alguns negócios que faz, porque isso não é o modo digno do Evangelho. Isso não tem nada a ver com a cruz. Galera, o caminho do cristianismo é um caminho de privação. Mas Paulo, como nós já vimos ontem, há uma herança pela qual nós vivemos. E essa herança é depois dessa vida. É a esperança. Paulo vai dizer em Colossenses, por isso, busquem as coisas do alto. Pensem nas coisas do alto, onde Cristo está, não as que são aqui da terra. É quando nós levamos em conta os valores da eternidade, os valores do Cristo eterno, as coisas do alto, e não as coisas presentes. Lembra do Carpe Diem que eu falei? Que eu apenas citei? O cristão não é Carpe Diem. O cristão não vive pela ética do hoje. O cristianismo deveria ser Carpe a Eterno. Os valores da eternidade. O modo digno de viver do Cristo morto e ressurreto. Galera, quando a gente entender a nossa vocação, a nossa boca muda. A nossa profissão muda. Vou continuar advogando, mas pegando causas que sejam possíveis. Tenho alguns amigos que são advogados criminais. Tenho um amigo promotor de justiça. Tenho um amigo policial, tropa de choque da polícia, que pelo seu bom testemunho, pela seriedade do cristianismo, não pegam algumas causas ou nem são chamados para alguns confrontos. Isso é viver de modo digno do Evangelho. Tenho um conhecido da área da pedagogia que acabou saindo da escola porque se negou a ensinar ideologia de gênero. Foi mandado embora. Preferiu sofrer o dano do desemprego do que negociar a sua ética, do que negociar os seus valores. Galera, isso é viver de modo digno. Isso é viver de modo digno da vocação. Quando o nosso cristianismo não é simplesmente aquele cristianismo dentro da igreja, mas é um cristianismo coerente com o nome que temos, que extravasa a igreja e permeia
todas as áreas das nossas vidas. Cristianismo coerente. Se somos chamados cristãos, se temos barganhado a nossa ética, nós não vamos mudar de nome. Somos cristãos, mas nós podemos mudar a atitude. Não é verdade? Podemos. É por isso que na sequência do capítulo 4, Paulo vai dizer no verso 22, quanto ao vosso trato passado, vos despojeis do velho homem, o qual se corrompe. Renoveis a vossa mente para que vocês se revistam do novo homem. Entendeu? Se tem incoerência, se não está vivendo do modo digno, Paulo já dá a estratégia. Tira a roupa velha, renova a mentalidade e os conceitos e adota uma nova roupa. Daria isso daqui uma mensagem toda própria. Tira o velho, muda a mentalidade, porque se você não mudar a sua conceituação, você adotará por pouco tempo os novos hábitos. Muda a mente, adota uma nova postura. Esse é o processo. Se está incoerente, identifique o que está incoerente, identifique o que não é de modo digno. É a mentira, é a desonestidade, é a autogratificação, é a arrogância, é isso que está errado, é isso que é característico do velho homem, incoerente do modo digno do Evangelho. Tira. Vai estudar a Bíblia e ver o que Deus fala sobre aquilo. Vai estudar a Bíblia e perceber o que é que Deus fala sobre uma nova conduta. Renova a mente e adota novos hábitos. O que é que ele vai falar na sequência do verso 25? Aquele que mentia, não minta mais, antes fale a verdade. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe. Aquele que mandava as meninas à madrugada irem dormir, não fala mais isso. Pelo contrário, peça para elas virem nessa noite fazerem uma nova serenata. E aquele filho de Deus que falar será crucificado amanhã. Já tem a cruz lá. A Bruna já está com faca na mão. Ó. Entendeu, gente? Esse é o processo, galera. Não está vivendo de modo digno? Vamos mudar. Vamos trocar atitudes, trocar pensamentos. E a linguagem de Paulo nesse verso 22 a 24 é a do vestuário. Eu sei que aquele tênis velho é o mais gostoso. Talvez aquela roupa já um pouquinho mais gasta encaixa melhor no corpo. Mas as roupas que usamos devem ser compatíveis com a nossa dignidade. Não a nossa, mas a que Cristo atribuiu para nós. Dignidade da cruz. Roupa velha pode ser gostosa, mas não cabe mais, porque você é uma nova pessoa. Tira a roupa velha, muda o guarda-roupa, anda de roupa nova. Quero orar com vocês. Pedindo que Deus nos ajude a viver de modo digno. Uma cosmovisão bíblico-teológica. Uma mentalidade coerente, compatível com a nossa vocação em Jesus. Deus, certamente temos dificuldades em levar o Senhor a sério a todos os momentos de nossas vidas. Estamos conscientes das tentações, da sedução do pecado, do quão atrativo muitas vezes ele é. Mas dê-nos resistência, dê-nos capacidade de suportar todas essas pressões, não barganhando a nossa ética, não negociando os nossos valores, de tal forma a vivermos dignos, de modo digno da nossa vocação. Ajude-nos, Deus. Se existem incoerências nas nossas vidas, ajude-nos a trocar, a abandonar esse velho hábito, a refazer nossa mente e a adotar novas práticas, novos relacionamentos, novas condutas, novo palavreado, novo jeito de ser, para que vivamos de modo digno da nossa vocação. Ajude-nos nisso, Deus. Pois é em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.